Olá! Hoje no Dialogando nós vamos ver, como também era a proposta do canal, resenhas de alguns livros, né? Dividir com vocês alguns livros. E o livro de hoje se chama As Coisas que Você Vê, as coisas que você só vê quando você desacelera. Eu achei interessante, foi uma indicação de uma colega, eu achei esse livro muito interessante, o título, né? O título já chama você a fazer uma leitura, porque já é uma pergunta, quais seriam as coisas que eu vou ver quando eu me desacelerasse? Ele foi escrito pelo monge budista, tá? Hem Sunim, e ele é um professor budista muito influente na Coreia do Sul. Fundou uma escola chamada de Corações Partidos, em Seul, né? E ele também é autor de um segundo livro que eu também achei interessante, já fui pesquisar, já fui ver, que é Amor pelas Coisas Imperfeitas. Como aceitar a si mesmo no mundo em busca de perfeição. Onde ele diz que a verdadeira liberdade é não ter ansiedade quanto à imperfeição. Achei muito interessante esse livro, mas hoje nós vamos conversar um pouco sobre as coisas que você só vê quando você desacelera. É um livro, é um e-book, você pode tê-lo gratuito lá na internet, né? Pode baixá-lo. São 187 páginas, já assusta. Não vou ler tudo isso, mas não é assim não assusta não. A capa dele azul, é muito aconchegante, a própria cor. Só que também o formato dele, está distribuído em 8 capítulos, tá? Mas cada capítulo eles são curtinhos. E ele tem muitas frases de efeito, né? E são frases que até ajudam quem tá querendo fazer um planejamento e tá procurando uma frase para começar uma reunião, um debate. Então, cada capítulo que ele fala bem pouquinho, 1 a 2 páginas, e aí ele traz várias frases. Frases para você refletir. Então ele é muito interessante, ele é bem didático, metodológico também, para quem vai fazer um planejamento de uma reunião, de uma formação, de um trabalho com alguém. Eu super indico as frases que ele tem lá no texto. As ilustrações dele também são muito já coerentes com o próprio tema, né? As ilustrações transmitem uma paz. Já são ilustrações que também podem ser utilizadas em formações, dependendo da temática que você for trabalhar, dá muito bem para você utilizar. Não vou comentar os 8 capítulos, porque é muita coisa, né? Eu vou só tratar de alguns, e assim mesmo breve, como o próprio autor fez. O primeiro é, por que sou tão ocupado? Ele começa dessa premissa. Eu acho que essa é uma frase de todos nós, né? Eu só vivo ocupado, por que sou tão ocupado? Tenho uma agenda cheia, tenho que fazer coisa todo dia, muitas tarefas, muitas coisas. E daí você começa a perceber, e ele traz você para uma reflexão de que não é você, né? Você não é ocupado, cheio de tarefa. É a relação entre sua mente e o mundo. Ele até diz assim, o mundo não reclama das coisas que ele tem para fazer. Você é quem reclama. Então, a tempestade que está acontecendo não está acontecendo no mundo, está acontecendo na sua mente. É você que não está conseguindo organizar os pensamentos e as tarefas na sua mente, né? E você tem que olhar para isso. E aí ele te dá um conselho, que diante das situações da vida, quando você se decepcionar, você vai ter que descansar um pouco, que parar, pensar, conhecer seus sentimentos. Já estou entrando no segundo capítulo, né? Seja amigo das suas emoções. Se eu conheço o que eu estou sentindo e eu conheço por que eu estou sentindo aquilo, já é o primeiro passo para eu conseguir resolver grandes coisas em minha vida. Conhecer o que eu estou sentindo, conhecer a causa, o que é que está fazendo eu sentir aquilo e por que eu estou sentindo dessa forma. Ele também, no terceiro capítulo, quando ele vai começar a falar das paixões, ele pede que modere seu entusiasmo. Às vezes, o tamanho da decepção vem de acordo com o tamanho da sua expectativa. Você às vezes coloca expectativa demais onde não existe. E daí corre o risco de ter também uma grande decepção. Ele pede que o importante não é ter razão, tá? É estarmos felizes juntos.
E aquelas pessoas que vivem procurando sempre ter razão, sempre ter a última palavra, infelizmente, elas tendem a ter frustração bem maiores também, porque de que adianta ter razão? Tem situações que sua razão não vai resolver nada, não vai mudar nada, só vai inflar seu ego. Então, se você precisa disso para inflar o seu ego, você vai ter que cuidar desse seu próprio ego, né? Aí ele entra na parte dos relacionamentos, que eu já tinha ouvido falar das cartas de Khalil Gibran, mas eu fiquei encantada e serão minhas próximas leituras que me agradam também, né? Essas cartas dele, porque no capítulo 4 ele começa a falar de relacionamentos, então ele entra na arte de manter um bom relacionamento e ele passa pela jornada do perdão como um dos critérios dessa arte de manter um bom relacionamento. Relacionamento com as pessoas, né? Seja na esfera familiar, seja profissional. E no capítulo 5 ele começa a falar sobre o amor, sobre o primeiro amor, né? Como foi a experiência do primeiro amor dele. Ele traz as cartas do Gibran para que fazer menção a esse amor platônico, né, que às vezes nos arrebata na adolescência, nos percorre também grande parte da nossa vida. E aí ele busca nisso mostrar, que é um dos itens do quinto capítulo, eu adoro o fato de você ser uma pessoa comum. Né? Achei essa parte fantástica, porque a gente tem a mania de endeusar as pessoas, né? E querem que elas sejam deuses, que entrem em nossas caixinhas, em nossos padrões de comportamento, de perfis. E aí, se ela não corresponder de acordo com as nossas expectativas, já começamos a nos frustrar. Ele começa o capítulo 6 partindo já dessa premissa do amor, falando sobre as 3 ideias libertadoras, e essas 3 ideias libertadoras são fantásticas para que a gente possa melhorar o nosso crescimento. No capítulo 7, ele traz uma palavra de incentivo sobre mudar o futuro, qual a sua expectativa de futuro, o que você pode fazer agora para mudar o seu futuro, que o seu futuro depende das suas escolhas de hoje, e a gente precisa ter cuidado para não deixar os enganos do dia a dia nos levar a fazer escolhas que nos façam mal a longo prazo. E aí ele também fala da questão da sua vocação, né? A busca pela sua vocação como um caminho para o seu futuro, como é difícil escolher algo que você goste e que te mantenha a tua sobrevivência, a tua sustentação. E no fim ele termina o livro falando sobre espiritualidade, né? 2 caminhos espirituais na mesma família e primos há muito perdidos, que trata desse resgate, né, dessa história dele também como monge budista, de que a espiritualidade é um caminho que nos fortalece na luta pela sobrevivência, pela existência e pela felicidade. Eu indicaria, sim, né? É uma leitura gostosa, é uma leitura interessante, uma leitura motivadora. Então, tudo aquilo que nos contribui para o engrandecimento do nosso espírito, da nossa alma, né? Da nossa mente, nos faz bem. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!